saudar nossos irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus, um shalom, la rema a todos que estão nos ouvindo neste momento. Papo de teólogo, e eu quero falar sobre dons espirituais. Um dom que é bastante falado, bastante comentado, e as pessoas têm dúvidas, e alguns que precisam saber e às vezes não conseguem se expressar como que surgiu, como que age o Espírito Santo em nossas vidas, como o Espírito Santo tem se manifestado sobre a igreja, por que a igreja necessita dos dons espirituais. E nós vamos agora no Papo de Teólogo, aqui no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, versículo 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, a dons de curar, e o outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu quero expressar aos nossos irmãos, neste momento, que o Espírito Santo é uma manifestação, pneumatiologia, onde há a manifestação do Espírito Santo, é uma promessa do Senhor que o Espírito Santo agiria sobre as nossas vidas, ao poder a igreja necessitava e necessita ser revestida do poder, a igreja necessita ser encoraçada com essa manifestação poderosa que capacita a igreja a sua missão na terra. Então, Jesus ele derrama os dons espirituais sobre a igreja dele. Paulo se manifesta nessa primeira carta dizendo que os dons espirituais estariam conosco. E nós vimos que aqui no dom de curar, ele é o único dos dons dos 9 dons que Paulo se refere, que está no plural. Ele diz os dons de curar. E dons de curar, nós temos enfermidades e temos doenças. E são duas coisas diferentes, são duas coisas que que são manifesto diferente no nosso corpo. São doenças, no grego é o que dói. Enfermidade é aquilo que é defeito físico, é um efeito, defeito na nossa constituição do nosso corpo, como o cego, como o surdo, como o mudo, como aquela pessoa que está paralítica, então ela não sente dor. Este está enfermo, o que dói. Então nós temos as doenças que doem, e Mateus ele se refere que Jesus era curando todos os doentes e enfermos, curando todas as doenças e moléstias. Então nós vimos que ele fala de duas coisas diferentes, e no grego ele faz essa diferença entre o que dói e o que não dói. E nós aqui vimos os dons espirituais, essa necessidade da igreja. A igreja precisava ser revestida de algo de poder para que ela
continue fazendo a sua missão na terra. Eu quero falar para os irmãos que os dons espirituais ele está dividido em 3 grupos. E estes 3 grupos, eles, quando nós lemos e estudamos e quando nós temos a maior autoridade que fala sobre dons espirituais, nós falamos de Donald G, no inglês, Donald G, e também nós falamos no Brasil de Estevão Ângelo de Souza, que são as 2 autoridades que mais lido e mais conhecidos que falam sobre dons espirituais. E eles são bem, falando sobre os dons espirituais, eles se manifestam dividindo os dons espirituais em 3 grupos. E o grupo de doenças e enfermidades, ou dons de curar, é o dom de poder. Dons de poder, temos os dons de revelações e os dons de elecuçãos. Esses dons, então, nós vimos o dom de poder, fé. Fé, e nós vimos os dons de curar e operação de maravilhas. Nestes dons de curar, no dom de curar, nós vimos que Jesus, o ministério de Jesus, ele é marcado. A igreja de Jesus na terra, ela é atraído, as pessoas vão porque há milagres na casa do Senhor. Há milagres. Esses homens que estão trabalhando, esses homens que estão pregando a palavra de Deus, eles são colocados ali com milagres, a manifestação do Espírito Santo. Estes homens, eles são usados por Deus para que esta missão da igreja que atrai são atraídos pelos milagres. As pessoas iam até Jesus pela atração dos milagres. Onde Jesus chegava, a fama de Jesus, a Bíblia diz que foi até a Síria. A fama de Jesus ia em diversos lugares pelos seus atos, pelos milagres que aconteciam. A igreja continua sendo atraída, a igreja continua os milagres acontecendo porque a igreja está em busca, a igreja está fazendo a sua missão. Nós vimos homens inspirados por Deus que estão fazendo este trabalho. Nós aqui, bem sucinto, nós estamos falando aqui sobre os dons de curar, dividido nesses grupos que eu falei para os irmãos, e não acontece milagres, não acontece, os dons não são distribuídos, ou a igreja é revestida com esses dons, se não ter fé. A fé é algo sobrenatural, invisível, que tem que acontecer e que a igreja tem que buscar a fé, e a fé ela é progressiva. A fé é algo progressivo e nós estamos falando sobre dons de curar. Então, só há cura, só acontece esses milagres se nós tivermos fé. E fé está nos dons de poder. Eu também, os dons, eles é algo de fora para dentro. É algo que acontece sobre a igreja, é de fora, é Deus que coloca sobre o homem, sobre a mulher, sobre aquele que busca os dons espirituais. Ele é de fora para dentro. Estes dons espirituais não traz salvação a essas pessoas. O porquê? Você recebeu, mas muitas vezes essa pessoa ela não tem uma intimidade com Deus, ela não vive uma vida correta com Deus, ou vai acontecer algo durante a caminhada e que ele vai abandonar esta fé, então não traz a salvação a ele. Mas nós vimos
fruto do Espírito, Gálatas 5:22, que é de dentro para fora. É algo que aconteceu internamente no nosso coração, um derramamento do nosso coração, uma mudança do nosso caráter, uma mudança do nosso comportamento. Há um milagre nas nossas vidas e nós mudamos, nós vivemos uma vida de fé com pensamento, com a mente de Cristo. Então, os dons espirituais, nós vimos que neste assunto que eu trago aos irmãos, aos ouvintes, que o dom os dons de curar, os 9 dons que nós vimos aqui, que nós estamos estudando, nós vimos que ele é para revestir a igreja e capacitar a igreja para fazer a missão na terra. Em outros vídeos nós estaremos comentando sobre outros dons. Quero agradecer a Deus essa oportunidade de chegar até os irmãos, esclarecer as dúvidas. E também Tiago capítulo 5 diz que a oração da fé. Então nós falamos de oração da fé. Então os irmãos sempre com a fé, com tudo isso que está acontecendo no nosso país, a oração da fé, ela move a mão de Deus. A oração da fé toca naquele necessitado e nós exercemos os nossos dons espirituais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os teus projetos, teus planos, que está tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo.